Então, pessoal, bom dia aí mais uma vez, né? A gente tá começando hoje aí a nossa 12ª aula, tá? A nossa 12ª aula de avaliação econômica de projetos. E a aula de hoje, ela vai tratar de um assunto, na verdade é praticamente o último assunto que a gente tem que trabalhar agora, daqui até o final. Eu vou passar a programaçãozinha aí do final com vocês agora. E a aula hoje vai ser um pouco diferente, tá? O tema que a gente vai tratar é análise de risco, análise de sensibilidade, árvore de decisão, método de Monte Carlo, que eu até já passei um pouco em método de Monte Carlo com vocês. E a gente vai trabalhar essa reta final de forma muito prática, tá? Eu tô estudando aqui, a minha ideia é começar isso com vocês hoje, tá? Se a gente conseguir operacionalizar a minha ideia, a gente vai ter um ganho muito, muito importante, tanto para mim quanto para vocês, em termos de tempo, tá? As minhas aulas, elas em geral, elas são muito com muita fala minha, né? Eu sempre uma aula meio discursiva. E eu tô com a ideia, hoje ela ainda vai ser assim, um pouco assim, principalmente a parte inicial, mas a minha ideia é fazer as próximas aulas um pouco mais práticas, tá? Tanto que eu vou começar isso agora com vocês aqui. Talvez a gente não consiga chegar no estado que eu quero hoje, mas a próxima aula vai ser assim. E eu vou pedir a vocês o seguinte, aonde é que eu acho que vocês vão ganhar com esse novo modelo aqui que a gente começa hoje? Ao invés de passar muito mais trabalho para que vocês façam fora do tempo da aula, eu vou avaliar vocês pelos trabalhos pelos trabalhos que a gente vai fazer aqui no tempo da aula. Ou no tempo da aula, ou até a aula subsequente, tá? Hoje, como eu vou dar um pouco de assunto para vocês aqui, a gente não vai ter tempo de colocar a mão na massa. Mas a próxima aula vai ser uma aula onde vocês vão trabalhar efetivamente junto comigo no preenchimento de planilha, no fazer gráfico, esse tipo de coisa, de modo que que vocês já saiam da aula com pelo menos 50%, 60% do trabalho que tem que me entregar no final resolvido. Tá? Então, isso vai fazer com que vocês, ao chegarem na aula, vocês vão praticamente trabalhar no trabalho que tem que me entregar e vai ficar um pouquinho para fazer fora do horário, para que vocês possam ter um aproveitamento melhor agora na reta final, tá? Eu vou fazer isso, eu já consegui uma forma de fazer isso aqui, nessa disciplina, porque eu pensei muito sobre isso, e também vou conseguir fazer isso em administração, que é a aula que vai começar agora de tarde. Daqui a pouquinho, 1h30, eu começo a aula de administração. Em administração hoje também vai ser uma aula super prática. Empreendedorismo é um pouco mais difícil, porque a turma é um pouco maior, e aí fica um pouco mais difícil essa dinâmica. Mas com vocês vai ser assim. Tá? Então vamos aproveitar aqui vocês, né, os que estão aqui presentes hoje, para a gente já começar a adiantar. Tá? Eu vou abrir aqui minha outra tela, para a gente ir direto aqui para o assunto e ver se eu consigo falar menos aí e a gente consegue trabalhar mais. Vocês estão vendo aqui, esse arquivo é um arquivo melhorado em relação ao arquivo que a gente trabalhou na semana passada, tá? Eu preciso deixa eu ver aqui, eu estou com duas pendências grandes com vocês. Primeiro, que eu prometi que eu daria as notas e avaliaria os trabalhos até o dia 22, hoje é dia 28 e eu ainda não fiz, tá? Mas, sem dúvida, a partir da semana que vem, até a aula da semana que vem, com certeza vocês vão estar com os trabalhos todos avaliados, os feedbacks todos dados, tá? Então, quero pedir desculpa aí a vocês por isso, mas eu tive algumas intercorrências de todo tipo, não vale a pena abrir aqui
processo, mas eu faço isso, sem dúvida, até a semana que vem. E uma outra pendência que eu fiquei também com vocês, até porque vocês já estão acostumados com esse processo comigo, é a última aula, que ela está gravada, está toda tranquila e ela está gravada, só que eu não joguei ela ainda no canal lá do YouTube. Mas eu vou fazer isso hoje ainda, quando eu colocar essa aula que está acontecendo agora e a aula que a gente fez semana passada, tá? Em todo caso, tá? Como eu estava dizendo, vamos vir para esse arquivo aqui agora. Aqui, o que é que eu fiz, tá? Eu detalhei um pouquinho mais, ó, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Além de detalhar um pouco mais, eu coloquei aqui os links para o vídeo correspondente a cada uma das aulas, tá? E esse arquivo eu vou mandar para vocês. Eu fiz isso com todas as disciplinas para que vocês consigam aumentar a produtividade. Na hora que for estudar ou fazer algum trabalho das minhas matérias, encontrar de forma mais rápida a aula que precisa, o trabalho que precisa, tanto para vocês quanto para mim. Evidentemente que vocês têm 3 possibilidades. A primeira forma é através do canal do YouTube, que tem uma playlist. A outra forma é através da plataforma LearnDash. Quem aqui entra na plataforma? Algum de vocês que está aqui na sala entra na plataforma? Coloca aí se entra. Tá? A plataforma está precisando fazer uma pequena atualização, mas a partir desse arquivo aqui, eu vou atualizar a plataforma como eu fiz para a turma de empreendedorismo ontem, tá? Porque na turma de empreendedorismo tem mais gente usando a plataforma. E a outra forma que vocês passam a ter a partir de agora é esse arquivo que está aqui. Terminando essa aula, eu vou mandar esse arquivo lá no grupo do Telegram, e aí vocês abrem o arquivo e têm acesso às informações principais, as mais importantes, para que vocês percam pouco tempo procurando informação e mais tempo trabalhando efetivamente nas coisas que a gente precisa que vocês trabalhem aí até o final da matéria, tá? Então, aqui está aula a aula. A gente teve praticamente 8, 9 aulas síncronas, assim como essa, né? E tivemos 2 aulas que eu utilizei vídeos que havia sido gravado na turma passada, mas estão todos aqui, tá? Estão todos aqui. É importante que quem não assistiu ainda essas aulas assista, tá? As aulas realmente são muito importantes, porque a partir de agora eu vou considerar que o assunto que passou e que vocês já sabem esse assunto. Evidentemente, se esquecerem alguma coisa, vocês vão voltar nos vídeos ou vão me perguntar. Mas eu acredito que as atividades que eu estou passando daqui para frente, elas vão ser simples, bem práticas, e que vocês vão, ao fazer a atividade, vocês vão resgatar também uma parte do conteúdo que a gente viu para trás, tá? Então, aqui, ó, foi a nossa aula 11, tá? Então, retomada, planejamento e revisão. Eu fiz uma coisa parecida com isso que eu estou fazendo agora. A aula de hoje é essa aula aqui, tá? Eu vou colocar ela aqui, em bold. Opa, Ctrl Z. Vou colocar ela aqui em bold para dar um destaque maior a ela. Análise de risco, análise de sensibilidade e decisão. Tá? Então, aqui é nessa aula que vocês vão trabalhar uma coisa bem mais prática comigo. E eu já vi aqui que, por exemplo, tem assim, as pessoas, quase todos vocês, trabalham muito bem com Excel, tá? Alguns usam o Data Studio, Power BI. Vocês podem ficar também liberados para usar a ferramenta. A gente vai fazer gráfico, basicamente, tá? Daqui para frente, o que vocês vão fazer é gráfico comigo. Montar tabela e fazer gráfico. Relacionado a esse assunto que está aqui, análise de risco, análise de sensibilidade, árvore de decisão, que vocês vão ver que é um tema extremamente aplicável a qualquer coisa, tá? Então, eu julgo que essa parte final desse curso aqui, ela é uma parte muito importante mesmo, porque tem muita coisa aplicável a qualquer uma das engenharias,
a qualquer tipo de projeto que a gente vai tocar, seja um projeto de engenharia, seja um projeto de empreendedorismo, seja um projeto específico de gestão, enfim, porque risco tem na vida, né? Risco. Então a gente tem que estar sempre preparados para os riscos aí, tá? Eu coloquei aqui a aula 13, 14, 15. Observem que eu coloquei a apresentação das atividades individuais ou em dupla, tá? Isso é uma coisa que vocês podem definir, podem escolher fazer, tá? Eu entendo que atualmente seja mais fácil até fazer atividade individual, porque para reunir as pessoas está cada vez mais difícil, né? Todo mundo com muito compromisso, com muita aula e tal. Então, preferencialmente, eu acho que vocês poderiam fazer o trabalho individual, mas eu libero vocês, assim, tranquilo, para fazer o trabalho em dupla, inclusive na hora da aula. Se vocês aqui, a gente tem hoje, tem poucas pessoas, mas se vocês quiserem hoje, por exemplo, numa parte da atividade não vai dar para fazer isso, porque eu separei 2 vídeos aqui, tá, que eu vou pedir para vocês assistirem, e aí depois que vocês assistirem esses vídeos, a gente vai meter a mão na massa, e na hora de fazer as atividades, a gente pode aí se dividir em dupla ou fazer individualmente, tá? Como eu falei, assim, eu não sei se hoje, na aula de hoje, vai dar tempo, mas se não der também não tem problema. A próxima aula a gente já começa com a atividade, tá? Então, porque hoje, como eu falei, a gente tem conteúdo para ver. Enfim, então, o que é que eu separei aqui para vocês? O conteúdo da aula de hoje tem uma parte dele que já está aqui separado, tá? Eu selecionei alguns links importantes que eu vou tratar sobre eles daqui a pouco. Mas antes disso, vocês vão... eu acredito que vocês já tenham, mas para facilitar um pouco mais o nosso trabalho, eu vou até colocar isso aqui, tá? Porque eu passo... Depois eu atualizo aqui. Eu vou fazer a aula de hoje. Eu vou usar o Board também, vou usar o MindMaster, mas eu vou fazer uma parte dela por aqui também, tá? Então, nesse documento, tem link para 2 planilhas, tá? Eu vou botar para facilitar para vocês aqui, eu vou colocar esses links aqui no chat e vocês baixam direto a planilha. Lá vai. Tá aí no chat. Baixa essa planilha aí, que tá no chat, e separa ela numa pasta organizada aí, pra gente, porque vocês vão usar, provavelmente vocês vão usar uma parte dessas planilhas aí daqui para frente, nas atividades que eu tô falando para vocês fazerem aí de mão na massa, tá? Então, vê aí todo mundo se conseguiu baixar. Conseguindo baixar, eu vou também fazer o mesmo exercício aqui, ó. Tô baixando aqui, tá? Planilha 1, aula 3, Monte Carlo, avaliação econômica, tá? É uma planilha que a gente já viu em um dos vídeos. Essa planilha vai ser muito importante para a gente trabalhar efetivamente essa parte final do curso, tá? Eu não estou vendo aqui, tá? Eu estou vendo que tem só uma aba aqui nessa planilha. Ah, não, tem mais de uma aba, tá? Ó, tem aqui a aba, deixa eu ver aqui, ó, tem essa aba VPL, TIR, Payback, tá? E tem a aba também Monte Carlo, tá certo? A gente já passou, eu acho que eu já passei com vocês essa planilha aqui. Deixa eu ver se está atualizando. A aba aqui, eu não tenho nada na aba. Tem sim, tá aqui, certo? Então, a gente vai possivelmente utilizar na atividade que a gente vai fazer a partir de agora aqui nas aulas, tá? E essa atividade que vocês vão, o exercício que eu fiquei de passar para vocês, os exercícios vão ser esses que eu vou definindo nas aulas e vocês vão fazendo comigo nas aulas, tá? Só que a gente, aqui nessa tabela, a gente tem o método de Monte Carlo, tá? Que é uma das formas, um dos métodos de fazer uma análise estatística para tomada de decisão. Basicamente, o que vocês estão vendo comigo aqui o objetivo é tomar decisão. Então, a gente tem um fluxo de caixa, onde a gente vai decidir se vale a pena ou não investir naquele projeto, se vale a pena a gente investir no projeto, ou se a gente aborta aquele projeto, ou se a gente busca formas de tornar o projeto viável técnica e economicamente, tá? Então, essa planilha aqui, né, por exemplo, ela já faz uma avaliação estatística,
Tá? Vocês estão vendo aqui as possibilidades, a gente já viu um pouco sobre isso, mas hoje eu vou retroceder um pouquinho para a gente falar um pouquinho sobre análise de risco e duas outras formas de analisar dado para tomar decisão. Tá? Eu vou falar um pouquinho, vou tentar resumir análise de risco com vocês e vou tentar também mostrar um pouco sobre a importância disso, análise de sensibilidade, efetivamente, tá? E tem outros dois tipos de gráfico que eu vou pedir que vocês façam, que são os gráficos tornado e o diagrama spider, que é aranha, tá? Então são dois gráficos e métodos que ajudam a gente a tomar decisão, cada um tem as suas vantagens, e além desses dois, ainda tem mais um, que é a árvore de decisão. Muito possivelmente, vocês já viram parte desses temas lá em estatística. Certo? Só que quando vocês fazem estatística, ainda está muito no começo, no curso, e talvez vocês não percebam, assim, naquele momento da estatística, a dimensão da importância do tema. Tá? E aqui, basicamente, é uma aplicação, são aplicações do que vocês veem em estatística. Então, a gente está, como eu falei para vocês, aí na era dos dados, né? Então, quem sabe usar muito dado, sabe usar as ferramentas que a gente tá vendo aqui, né? Um pouco do Google Data Studio, Power BI, e sabe também fazer análise de dado. Tá? É uma das profissões hoje mais valorizadas, tá? É cientista de dado, certo? Então, numa das aulas, como vocês sabem, assim, eu dou aula de administração e de empreendedorismo. Eu tenho lido muito, a gente vai passar em algumas das minhas leituras aqui hoje. Essa semana eu estava lendo um livro sobre inovação e eu até imprimi, eu fiz um print dessa parte do livro, onde o cara fala das se não me engano, 20 profissões mais procuradas hoje nos Estados Unidos. Tá? Então, eu vou... Tendo um tempinho aqui, eu mando essa lista para vocês. Eu vou mandar no grupo do Telegram aqui, porque se eu parar agora eu vou perder tempo, porque só lembrei disso agora. Então, tem profissões assim que a gente, na verdade, nem sabe que existe, né? Na verdade, não tem a formação. Não tem assim, o cara é formado nisso, tá? Evidentemente que hoje já tem cursos aí, né, para tipo graduação em ciência dos dados, esse tipo de coisa já tem, mas a maior parte das pessoas que trabalha com isso, ela não tem a formação específica nisso, né? Então, normalmente é um engenheiro, um estatístico, um matemático, um cara que se dedicou a fazer análise de dados numa determinada área, e aí esse cara se transforma em cientista de dados e de fato, muitos têm excelentes salários, tá? Para quem gosta de negócios e da parte de empreendedorismo também, tem um livro, esse livro talvez já tenha até uma versão, vou fazer uma partezinha aqui só para também orientar aqui um livro para vocês, um livro que eu li muito bom, eu li faz tempo esse livro, a data, não sei nem se Data Science para negócios, tá? Esse é um livro muito bom, deixa eu ver aqui, talvez já tenha até uma outra versão dele, esse aqui, mais vendido, tá vendo? Esse aqui, ó. Eu vou colocar para vocês aí, se vocês tiverem interesse, muito, muito bom esse livro. Tá? Aqui, o link está aí na tela, e eu vou colocar também lá no nosso arquivo as coisas que eu tenho colocado para vocês na aula. Eu vou procurar eu estou procurando me organizar aqui um pouco mais bem. Cadê? Eu perdi aqui o arquivo que eu estava com ele na tela. Não tem problema, vamos lá. Deixa eu aqui. Pronto, apareceu o livro aqui. Então, indicação, eu vou colocar aqui indicação de livro, depois eu organizo, né? Indicação de livro. O link está aqui, deixa eu, para melhorar também aqui, botar o link direto aqui, né? Vou ver, ok, beleza. Então tá aqui, depois vocês recebem esse arquivo, mas de qualquer maneira coloquei no chat para vocês. Todo mundo baixou a planilha? Pessoal, as duas planilhas. Todo mundo baixou? Coloca aí sim, sim, sim. Beleza.
Organiza aí e vamos para frente aqui. Eu vou agora, eu vou abrir um board, tá? Tem um board aqui que eu preparei. Esse aqui é o nosso board da aula de hoje. Ele está assim, ele está zerado. Eu vou preenchendo ele à medida que os assuntos forem surgindo, tá? Porque eu tenho aqui já preparado um mapa mental aqui no MindMaster, tá? Eu já construí esse mapa mental assim, já deve ter uns 3 anos. Ele é imenso. É imenso. E na pandemia eu ainda melhorei. Cada semestre eu tenho melhorado esses cursos aqui. Então aqui, ó, roteiro do curso, plataforma. Acho que já cheguei a mostrar esse arquivo para vocês, mas a gente vai direto ao assunto aqui. Referências básicas, tá? Algumas referências que eu uso, né, que eu usei. Então aqui, ó, Economia de Petróleo é um livro, né, Introdução à Exploração de Hidrocarboneto. Então já estudei bastante esse material. Então abrindo aqui é um resumo do livro. Não vou clicar nisso porque não é o objetivo agora. Então tem alguns cursos Petrobras que eu tive acesso, né? Administração Financeira, livro, aqui é um livro de administração financeira também. Economia da Energia é um livro muito importante, principalmente para as pessoas que trabalham na área de energia. É um outro livro que é de referência para mim. Mas o livro principal, mais específico, é Engenharia Econômica, de Breno Luiz Filomeno Saldanha. Tá? Esse livro é a referência principal. Já falei também sobre esse livro para vocês. Eu vou colocar ele aqui. Eu tenho ele aqui em outra tela, tá? Quem usa Kindle, aí é uma dica. Deixa eu ver aqui. Quem usa o Kindle e eventualmente assina o Kindle Unlimited, né? Você tem acesso a uma série de livros. Esse livro ele está lá para quem é assinante do Kindle, ele está lá gratuito, tá? Deixa eu abrir aqui o livro. Está aqui em outra tela. Eu não tô. Por que não está aqui? Eu acabei de abrir esse livro. Acho que está faltando atualizar aqui. Deixa eu ver. Eu estava com ele na tela, só que eu estava tão concentrado aqui na aula de administração que eu estou preparando para começar daqui a pouco, que eu acabei perdendo um pouco da hora da nossa aula e perdi aqui o livro em si, né? Deixa eu ver aqui. Cadê ele aqui? Deixa eu ver aqui. Vou direto na Amazon de novo. A Amazon de novo. É tanta informação que eu me perco aqui. Engenharia Econômica. Aliás, eu vou colocar aqui Breno Luiz. Breno. Acho que já vai aparecer aqui para mim. Breno Luiz. Cadê? Breno Luiz. Acho que já passei esse livro para vocês aqui. Esse aqui, ó, é o que veio primeiro aqui, tá? Então, para quem tem Kindle Unlimited, ele não tem preço. O preço dele para comprar o impresso, né, o R$ 97,00. Vou colocar o link aqui para vocês também. O link aqui. E esse link já está lá no documento. Tá? Eu baixei ele. Ler agora. Eu baixei esse livro aqui para mim. É engraçado que eu já tinha feito isso aqui e não está aparecendo aqui na minha... Eu preciso que apareça, porque... Ó, então, ele até abriu na página, exatamente na página que eu queria. E já que está aqui, ele está aberto no browser, mas eu prefiro abrir ele no software aqui direto do Kindle, na aplicação do Kindle que eu tenho aqui. Mas, para a gente não perder tempo, vamos ficar nele mesmo aqui. Tá? Acho que vai dar para a gente seguir. Então, deixa eu voltar lá no... O que eu queria mostrar a vocês era o livro, né, que eu já tinha falado. Aqui, eu estudei um pouco sobre esse livro e eu fiz um grande resumo aqui para montar o curso para vocês, tá? Os cursos que eu tenho, já dou essa matéria há pelo menos 6 anos. Então, cada vez eu tenho, como eu falei, procurado melhorar ela.
Então aqui, né? Aqui, ó, tem essa parte que eu não vou entrar, valor do dinheiro no tempo, juros simples, comporte, desconto, série uniforme, sistema de amortização, inflação, índice de preço, avaliação de investimentos, custos, projetos de investimento. A gente não entrou especificamente nesse assunto. Projetos de investimento é diferente de um projeto de engenharia, tá? Mas é muito bom também, é um assunto que quem se interessar em estudar depois, fazer um MBA, eu recomendo, tá? Em todo caso, aqui, ó, fluxo de caixa, que vocês sabem o que é um fluxo de caixa, a gente já fez, já passamos em várias aulas, tá? Então tá aqui a elaboração de fluxo de caixa. E observem que tem aqui, né? Já aparece aqui, ó, análise de sensibilidade, tá? Esse gráfico aqui é um gráfico, tá? Que é o diagrama Spider, que a gente chama, tá? A gente vai chegar nesse assunto e a minha ideia é que vocês façam um diagrama desse. Um dos trabalhos que vocês vão fazer é plotar um diagrama desse. Para que problema? Muito possivelmente para o problema que está lá na planilha, essa planilha que vocês baixaram, ou para os problemas que já estão resolvidos pela outra turma e que eu já passei aqui para vocês. Eu não vou falar sobre isso agora, a gente depois volta na atividade. Vocês devem estar lembrados aí que tinham situações nos problemas que a gente viu e que era necessário tomar uma decisão. Tinha um exemplo que eu lembro que era sobre a concessão de rodovia. Era para a empresa A, para a empresa B, então sempre tem tomada de decisão naqueles exercícios e nessa planilha que está aí também. Então, a gente vai fazer uma aplicação disso efetivamente num dos problemas, num dos exercícios aí que a gente já trabalhou. Tá? Então, de alguma forma, eu estou simplificando o trabalho final para vocês. Vocês não vão precisar fazer tudo que já tem em mãos, mas vocês vão precisar, complementar já aqui em aula as atividades focadas mais no tema que eu vou fazer hoje aqui, que é essa parte que eu estou mostrando de análise de risco e diagrama de sensibilidade, e aqui análise de risco, tá? Então, eu vou passar bem rápido aqui nesses pontos aqui. A gente não vai entrar em detalhes, tá? Eu tenho... senão não vai dar tempo, né? Isso, na verdade, essa disciplina aqui tem conteúdo, assim, para mais de um MBA, tá? Vamos lá. Então, ó, identificação de risco, tá? Análise de risco. Veja, risco é uma coisa que a gente o tempo todo está enfrentando, tá? E toda vez que vocês forem fazer qualquer projeto de engenharia, ou seja lá o que for, vai sempre ter algum risco envolvido, tá? Lá, quem fez administração, quem faz a disciplina de administração comigo, eu não entro no detalhe que eu vou entrar aqui com vocês agora, mas eu tenho uma parte do curso. Algum de vocês fez administração comigo aqui? Algum de vocês fez? Alguns que estão aqui. Então, independente disso, né, de terem feito ou não, tem uma parte lá, eu estou abrindo aqui até uma das aulas que eu dei agora na pandemia, né? Tem uma parte lá, ó, que é assim, é isso que eu faço, ó. Eu peço para que eles definam um objetivo. Qual é o seu objetivo principal? E para esse objetivo principal, eu peço para eles montarem uma análise SWOT, montar a matriz SWOT. Então, eles fazem uma análise interna, onde eles avaliam, por exemplo, as forças internas que ele tem para aquele objetivo, tá? Então, aqui é um dos trabalhos que a gente fez aí na pandemia, na turma de administração, e as fraquezas. Para aqueles objetivos, quais são as minhas forças e as minhas fraquezas? Que aí isso corresponde a uma análise do ambiente interno. E quais são as ameaças e as oportunidades que tem no ambiente externo ao ponto que eu estou analisando, ao projeto que eu estou analisando. Então, quando a gente tem um projeto de engenharia, existe também dentro da empresa fatores, forças e fraquezas da empresa ou da construtora, enfim, para a realização daquele projeto. E existem também oportunidades externas à empresa, à construtora, que vai implantar aquele projeto. E essas oportunidades e ameaças são externas. Externas são coisas que a gente não tem poder para resolver. A gente pode aproveitar a oportunidade ou se ferrar numa ameaça. Mas a gente não tem como...
a gente tem como mitigar, a gente não tem como solucionar. No caso específico de fatores, fatores internos, força e fraqueza, nós temos sim poder de resolver. Tá? Então, essa é a diferença. Mas a aula aqui não é de administração, tá? Então aqui é a matriz de SWOT, né? A forma como eu ensino lá na administração. E eu peço para eles preencherem, tá? Eu não dou lá análise de risco, até porque não dá tempo, é um resumo de administração, não faz parte do processo, mas análise de risco é tão importante que o que é que eu peço para eles fazerem? Para cada ameaça que você conseguiu enxergar até aqui em relação ao problema, liste de 1 a 3 ações que você pode executar para mitigar, reduzir o impacto da ameaça sobre você, sua empresa, para o seu objetivo. Tá? Então, fazendo isso aqui, eu estou fazendo uma análise de risco um tanto qualitativa. Tá? E no caso de vocês, na disciplina de avaliação econômica de projetos, a análise de risco que a gente vai fazer vai ser uma análise quantitativa, tá? Que vai ser uma análise estatística, tá? Onde vai ter uma série de margens de erro, a gente não vai ter tanta precisão, mas a gente vai estar fazendo uma análise de risco melhor, por exemplo, do que essa que está aqui, tá? Aqui, assim, eu pedi, uma ameaça, né? Tá aqui, uma ameaça que ele colocou para o projeto dele, que eu não vou entrar no mérito aqui. Por exemplo, ele colocou como ameaça diminuição do investimento nas universidades federais, desaceleração econômica do setor de construção civil, mercado de trabalho com receio de contratar mão de obra qualificada, desaceleração econômica do país, dificuldade de interação entre academia, setor e setor privado, baixa disponibilidade de vagas no mercado acadêmico. Tá? O objetivo dele. Aí o que foi que eu fiz? Tá bom. Se você tem esse risco, o que é que você vai fazer para mitigar o risco? Então, 3 ações que eu pedi para cada um pensar é tipo assim: se der um problema, a gente tem a saída. Se isso se acentuar, perceba que ele não tem, nem eu tenho, nem vocês têm condições efetivas de resolver este problema que está aqui. Nem esse aqui. Tá? Veja que são coisas externas, ameaças. No entanto, nós podemos nos proteger dessas ameaças estabelecendo ações para mitigar o risco. Tá? E aí, o que é que ele colocou aqui? Tá, vamos participar de um processo seletivo de mestrado que possibilite o ganho de bolsa de pesquisa, trabalhar como freelancer na elaboração de projetos complementares, participar de editais de fomento que viabilizem as pesquisas. Tá? Ou por meio de pesquisa, implantar no setor inovações no processo construtivo de sistema de concreto armado e alvenaria, trazendo inovação nas atividades. Tá? Então, aqui é só para introduzir um pouco a análise de risco com vocês. A gente vai voltar para lá, para esse cara aqui, aonde eu trouxe, né, que o Breno, né, o professor Breno aí, que é autor do livro, detalha, ele classifica os riscos ligados à parte econômica, tá? Então, ele classifica os riscos em risco financeiro, tá? Risco financeiro, risco comercial ou de mercado, risco de construção, risco tributário contábil, risco de insumos, risco operacional, risco de integridade, risco ambiental e social, risco país e risco da força maior, caso fortuito. Evidentemente que não vai dar tempo, eu não vou entrar aqui com vocês aqui no detalhe de cada uma dessas categorias, isso está no livro, tá? Mas vocês precisam entender que eu vou passar aqui, eu vou dar exemplos de 2 ou 3 desses riscos que ele coloca. Observem que ele segmentou os riscos em função de um objetivo que ele tem, que é o quê? Ensinar-nos a fazer uma avaliação econômica de projeto. Tá? Então, tudo que está aqui, todos os itens que estão aqui são riscos que podem comprometer
economicamente o projeto. Então a gente tem risco financeiro, tá? De repente faltou dinheiro, vai faltar dinheiro, a gente está no meio da execução de um projeto, de um prédio, de uma refinaria, de uma planta de processo, de qualquer coisa, a gente está... E no meio faltou dinheiro para implantar. Risco financeiro. O projeto deixa de acontecer, a obra para, está faltando dinheiro, a obra para, você já conhece fluxo de caixa, você sabe que obra parada, a gente vai começar a perder dinheiro, porque tem recurso humano, tem uma série de coisas envolvidas em um processo parado, porque faltou dinheiro. Então isso tem que ser avaliado antes, tá? Para que a gente consiga fazer uma boa análise econômica, inclusive prever na nossa análise econômica que pode, no final, um dos riscos pode de fato vir a acontecer. Risco comercial ou de mercado, tá? Aí é mais relacionado por exemplo, o projeto em si, um projeto imobiliário, ele vender poucas unidades ou ele não conseguir vender, na verdade não é um risco mesmo mais associado ao valor gerado por aquele projeto. Tá? Então, risco comercial mesmo do projeto não vingar. Então, riscos de construção, todo projeto tem, né? Todo projeto de engenharia tem o risco de construção. Tá? Eu vou abrir aqui, então tem aqui, veja que tem detalhes, né, que eu não vou entrar aqui, ó. Risco de desempenho inferior ao esperado com a solução de engenharia adotada. Risco de atraso na conclusão do projeto e consequente postergação do início da fase operacional. Risco do aumento do custo de execução. Tá? Então tem uma série de detalhes associados a cada um desses riscos que vocês precisam ficar atentos na hora de elaborar um projeto de avaliação econômica. Tá? Risco tributário e contábil, que aí tem muito mais relação com a parte de impostos mesmo, né? Porque essas coisas também mudam, a depender até do país que você esteja implantando o projeto, do estado, do município que você esteja implantando. De repente pode haver uma pequena alteração no meio do projeto de uma legislação tributária e aquilo ali, os impostos, naturalmente, que afetam muito o processo, sobretudo no Brasil, onde esses custos não são baixos, né? Então, risco de insumo, de faltar alguma coisa para que o projeto aconteça. Tá? A gente teve aí, por exemplo, eu não vou sair muito do assunto, mas a gente teve aí no meio da nossa vida uma pandemia, onde nos faltou tudo no início, a gente não tinha máscara suficiente, não tinha EPIs nos hospitais, porque aconteceu uma coisa que gerou uma demanda gigante e precisou-se de uma série de ações, principalmente no início da pandemia, para mitigar o risco de uma coisa que aconteceu que ninguém esperava. Tá? E aí a gente teve, naquele momento, muito, muito problema com insumo mesmo, não era nem ainda a questão da vacina, era o quê? Você não tinha os itens básicos no hospital para poder suportar a demanda que estava chegando. Tá? Então, no caso, eu peguei o caso da pandemia, né? Mas a gente pode pegar aí um caso de uma obra que, por exemplo, tem uma crise no setor imobiliário, que de repente a gente está no meio da construção e acaba o cimento, por exemplo. Ou acaba, eu estou dando um exemplo, mas um item importante para a conclusão daquele projeto, você começa a ter dificuldade. Tá? Então, na pandemia, teve muitos setores que passaram por isso, que alguns itens, como parou uma parte da parte de avião, afetou muito a logística dos processos todos. Para além do mercado, da venda que as empresas deixaram de fazer, o processo de produção efetivamente foi afetado, porque a Covid e o vírus afetou tudo, inclusive logística, transporte, uma série de coisas, e acabou os insumos que as pessoas precisavam para determinado tipo de projeto, de repente não tinha. Tá? Então, risco de integridade, risco ambiental e social, risco país e risco força maior, caso fortuito. Então, passei isso aqui com vocês para mostrar a vocês que existem riscos no caso da avaliação econômica de projeto. O Breno segmentou dessa forma, e eu sempre digo que cada autor, cada pessoa que trabalha que dá cursos dessa área, vai segmentar isso aí de uma forma um pouquinho diferente. Tá? Vocês não vão pegar, seguramente vocês não vão, de repente, pegar outro livro que tenha segmentado dessa forma. Vocês vão, de repente, encontrar outro livro que tenha segmentado em 5 desses itens e que aqui tem, sei lá, aqui tem 2, 4, 6,
é 2, 4, 6, 8, 10. Tá? Então, eu poderia classificar aqui em cinco sub-itens e colocar cada 2 desses numa classificação diferente. Mas é importante que, para qualquer livro de engenharia econômica, de avaliação econômica que vocês venham a usar, pensar que cada autor faz uma segmentação e tem um método diferente. Tá? Então, não se assuste não somente em relação a isso, mas em relação a todas as metodologias, todas as coisas. Às vezes a gente pega livros até de temas mais clássicos mesmo, como cálculo, alguma coisa ligada à física mesmo, um projeto em que a classificação é um pouquinho diferente em 2 livros, né? Em 2 ou 3 livros, mas isso faz parte, tá? Então, a identificação do risco, contingência, na verdade, que é o que é que você faz, né? Qual é o seu plano de contingência para que, se aquele risco acontecer, de alguma forma é isso que eu acabei orientando os alunos a fazer aqui, pensar em ações que podem mitigar aquilo ali se acontecer alguma coisa, tá? Então, na pandemia, não vou entrar aqui nos detalhes, mas aconteceu teve muita contingência, né? Inclusive as pessoas se ajudando, a produção de API, através de impressora 3D, doações, enfim, um monte de ação que foi para mitigar, foi uma contingência ali na hora que aconteceu o problema, tá? E aí a parte principal, né, que tem a ver com o que a gente está vendo aqui hoje, que é medir o risco, tá? Então, eu sempre falei isso ontem na minha aula de empreendedorismo, que as coisas, a vida, na verdade, não é exata, né? Não é uma ciência, tudo não é uma ciência exata, né? Então, a gente cria alguns métodos, alguns modelos, principalmente na engenharia, a gente faz isso porque é uma ciência exata, matemática, física, mas a vida real, ela está muito longe de nos trazer coisas exatas ou perfeitas, inclusive um projeto de engenharia. Um projeto de engenharia, entre o modelo conceitual e o projeto implantado, existem sempre muitas diferenças, tá? Quem trabalha em obra ou já participou vai conseguir ver isso que eu estou falando aqui, vai conseguir pensar em casos desses que eu estou falando aqui, porque entre o projetado e o construído, né, o as-built normalmente é muito diferente tem muitas diferenças em relação ao projetado, né? Mas a gente precisa, de alguma forma, quando a gente está trabalhando com projetos que envolvem altas cifras, tá? Normalmente projetos de engenharia, projetos grandes, eu dei exemplos aqui de projeto de uma refinaria, projeto de um grande centro imobiliário, isso envolve muita grana. Então não dá para ir na intuição, né? Não dá para ir na intuição ou numa avaliação qualitativa ou da sensibilidade do cara, né? Então, muitas pessoas, a intuição ela vale muito, tem pessoas que são muito intuitivas, que conseguem perceber, né, o movimento. Esses caras que fazem isso muito bem acabam apostando e ganhando muito dinheiro em investimento, em bolsa, porque tem uma parte da intuição, mas a gente não pode esquecer que a intuição ela é melhorada e aprimorada com base na vivência, na experiência que você tem em alguma coisa, tá? Então, vocês têm sim eu não sei se eu posso pegar um exemplo aqui, mas vamos pegar um exemplo de um piloto, né? Um piloto, ele sabe naturalmente que um acidente aéreo, normalmente ele é fatal, mas existem várias alternativas para se mitigar, né? Que na hora de uma pane, na hora que alguma coisa aconteça, tem um plano que o cara tem que seguir, tá? Para que ele possa não deixar que o pior aconteça. E no caso específico, né, do que eu estava falando, que eu trouxe esse exemplo, é que é muito diferente, tá? No caso específico, um piloto jovem de um piloto que já tem muitas horas de voo. Tá? O que eu quero dizer com isso é o quê? A intuição. Os dois podem ser intuitivos, mas a intuição ela acaba aprimorada pela vivência, pela experiência. Então, vocês vão se formar em engenharia e cada um vai seguir um caminho aí, vocês vão trabalhar, de repente, um de vocês vai trabalhar em obra, tá? Em obra seja, sei lá, de
de edificações, de plantas industriais, do que seja, e com o passar do tempo dentro de uma obra, a intuição de vocês vai se aprimorar, não apenas pelo feeling, mas porque nesse feeling vai ter uma inteligência que você adquiriu com base em dados que foi ali todo dia vivendo e os problemas acontecendo e você resolvendo, você analisando em cima de dados e resolvendo. Então isso é importante que a gente, como engenheiro, como gestor, aí é o que eu falei na aula de ontem de administração, de empreendedorismo, é que a gente precisa, nós engenheiros, né? A gente precisa, gestores também, a gente precisa acreditar que tudo é exato, que a gente consegue, tudo é determinístico, que a gente consegue pegar um projeto do zero e implantar ele exatamente como ele é, que a gente tem um objetivo e que a gente vai para aquele resultado seguindo aquele plano que a gente fez. O plano que a gente faz normalmente é um plano perfeito. O plano perfeito ele não existe, mas a gente tem pura obrigação de tentar seguir ali o plano perfeito. Tá? A gente tem que buscar, né, como gestor e como engenheiro, um plano que o risco seja mínimo para todos que estão envolvidos, né? E no caso específico aqui, o financeiro. Tá? Então, essa era a primeira introdução que eu queria fazer. Tá? Então, aqui tem Pronto, aqui tem essa figura até que ajuda muito no que eu estou falando, né? É assim, ó. Simplificações utilizadas no apoio à tomada de decisão. Essa figura é muito boa, que é do livro também, tá? Então, mundo real. O mundo real é assim, tá? Não é linear. Então, o que é que a gente faz quando a gente, na análise econômica, a gente cria um fluxo de caixa e a gente faz o que a gente fez até agora nesse curso. Tá? Baseado em premissas, a gente faz projeções, a gente monta planilhas, essas planilhas que vocês baixaram, para que a gente possa tomar uma decisão. Tá? Só que a gente, para tomar uma decisão, a gente não toma uma decisão com base na intuição, quando a gente quer fazer uma análise econômica de fato. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Com base naquele fluxo de caixa, a gente vai ter que fazer o que está aqui, ó, uma análise de risco, que é o tema aqui da aula de hoje, né? Então, análise de risco, uma análise de sensibilidade, e a gente vai fazer avaliação de indicadores de rentabilidade. Então, a minha aula hoje de administração, ela vai ser toda orientada a indicador, a importância de você medir as coisas, tá? Então, um gestor, um engenheiro, o cara não pode estar tomando decisão com o tempo todo com base na intuição ou com base no que ele ouviu falar, né? A gente está numa fase assim, rede social é o fim do mundo para isso, né? Porque você é um monte de gente, cientista de tudo, falando, dando a solução do mundo com base em outras notícias que ele leu e que, portanto, a partir daí ele concluiu que a decisão tem que ser aquela. A gente não tem compromisso com esse tipo de coisa como engenheiro. A gente tem compromisso com dados, com número, olhar para os gráficos, fazer análise e tomar decisão com base nessas coisas, com base a gente estuda para isso. Né? A gente está aqui, vocês estão fazendo essa disciplina, essa aula comigo, e vocês estão numa faculdade para isso. Né? E não para tomar decisão com base na opinião das pessoas que estão na rede social dizendo que vai acontecer, se vai acontecer ou se não vai. Então, isso aqui é muito importante aqui, essa parte, né, de indicadores. Então, e cada vez mais, uma das aulas que eu pedi para vocês assistirem, né? Eu vou até voltar lá, deixa eu voltar aqui. Essa aula é muito importante, se vocês puderem assistir ela de novo, principalmente depois dessa aula de agora, ela ganha uma conotação ainda mais importante, ó. Foi uma aula que eu gravei, foi uma aula do semestre passado. Cadê ela aqui? Essa aqui, ó. Essa aula ficou boa. Tá? Ó, aula nova. Avaliação econômica de projeto na era dos dados. Das planilhas básicas, da planilha básica, às bases de dados globais. Tá? Eu não sei se vocês que estão aqui agora assistiram a aula, mas se vocês não assistiram, eu recomendo muito que vocês assistam. Eu coloquei o link para essa aula aqui. Vocês não vão fazer isso agora, evidentemente, mas que eu recomendo que vocês assistam, porque a gente vive, de fato, na era dos dados. Tá? Então, não vou entrar aqui, vou dar uma aula para vocês de tecnologia, de internet das coisas, mas a gente tem dados sendo coletados o tempo todo. Os dados estão, muitas vezes, na nossa cara. Abriu
abrir um site, os dados estão lá para a gente tomar decisão de investimento, para onde é que as coisas estão indo, tendência, esse tipo de coisa. Então a gente não pode, com esse acervo de informação que vocês têm acesso, que eu tenho acesso, que a gente tem uma formação, a gente tem acesso à internet, a gente sabe onde é que estão as coisas. A gente pode até tomar a decisão com base na intuição, mas a gente vai olhar antes os dados, o que é que está acontecendo com aquele setor, naquele tipo de área, o que é que está acontecendo. Então, aqui, né, nessa aula 9, eu falo muito sobre bases de dados globais ligadas ao setor de petróleo, ligadas à economia, e que a gente deve sim, antes de começar qualquer projeto, gastar um tempo entrando nessas bases, olhando para onde é que o mundo está indo. Eu falo aí de DataViva, de algumas outras bases, né, que eu sempre uso quando eu quero pegar uma informação para tomar uma decisão. Tá? Então, voltando, né? Vamos voltar lá para o nosso assunto aqui. Cadê? Vamos voltar lá. Então, a gente parou aqui, né? A gente parou aqui. E agora sim eu vou dar um... É isso que estava no plano aqui da aula de hoje. Eu vou dar um tempinho para vocês agora, tá? Vocês podem até tomar uma água e tudo mais, mas vocês vão gastar agora um tempo. Ainda são aqui, vamos lá, 12h15, tá? Então, vocês vão pegar... eu já fiz isso, eu já assisti esse vídeo. E vocês vão assistir a um vídeo agora sobre árvore de decisão. Tá? É um vídeo bem curtinho. Vai dar tempo de vocês assistirem. E aí vocês assistem esse vídeo e quando vocês terminarem, vocês colocam aqui no chat. Terminei. E aí a gente vai comentar sobre ele. Porque eu vi uma aula sobre árvore de decisão, que é uma aula bem simples, né? Eu, sinceramente, não conseguiria dar essa aula para vocês e não custa nada a gente assistir essa aula desse professor. Então, aula bem... Deixa eu ver se é essa aqui. Eu vou passar o link para vocês agora. E o que vocês vão fazer, já para adiantar, né? Para motivar um pouco a questão da atividade, tá? Essa aqui, essa aula, tá? Vamos lá. Então, o propósito da construção de uma árvore de decisão é tomar decisão. Tá? O que, objetivamente, eu quero que vocês entendam o que vai ser dito aqui. São 14 minutos o vídeo. Tá? Inclusive tem... eu já vou colocar o vídeo para vocês aqui no chat. Tem aqui, ó, tá o chat, tá certo? E tem aqui também, que eu peguei do próprio Rafael, né, que tem que organizou esse material aí. Tem aqui, cadê aqui? Deixa eu abrir aqui de novo o meu editor aqui, cadê ele? Tá aqui. Tá? Eita, não é esse arquivo, é esse aqui. Então, ó, no caso dele, tem aqui, ó, tem um link, se não me engano, vocês podem fazer o download da planilha que ele usa no vídeo, tá? Aqui, ó. Tá aí o link também para vocês aqui da planilha, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão baixar essa planilha, vão assistir a aula. Vamos lá, 12h15, né? 12h15, meio-dia e 15 aqui. Meio-dia e 20, um tempinho aí pra gente tomar uma água, né? Esticar as pernas. Meio-dia e 20, mais 15 minutos. Mais 15 minutos aí vai dar aí 35. Vamos, meio-dia e 40. Meio-dia e 40, a gente se encontra de novo. A gente se encontra de novo aqui. Somente para a gente, nos 10 minutos finais da aula, comentar sobre o que a gente assistiu e pensar nas possibilidades que a gente vai trabalhar para construir uma árvore de decisão para os problemas que a gente já viu aqui nessa disciplina, tá? Vocês não vão, na atividade que vocês vão fazer comigo na próxima aula, nas próximas aulas, vocês não vão simplesmente reproduzir o que o Rafael vai mostrar para vocês, até porque é em outra área. É aquilo que eu falei, em áreas tem aplicações diversas. Eu coloquei aqui, nesses links que eu vou passar para vocês, eu selecionei. Ó. Tem um vídeo que é árvore de decisão, aplicação na área de educação. Tem um outro que é uma aplicação simples também na área de engenharia civil. E tem um outro caso que é de um ex-aluno meu aqui, que a gente fez um trabalho, acho que em 2016, que eles fizeram uma apresentação de aplicação de árvore de decisão ao setor de petróleo. Esses vídeos todos vocês vão assistir, não agora é somente o primeiro, tá? Então, a gente se encontra aqui, pessoal, daqui a pouco às 12h40, tudo bem?
Tudo bem aí para vocês? Então, é isso. Eu vou inclusive interromper aqui a gravação, tá? Mas a sala vai ficar aberta aqui. Eu vou só fechar aqui a câmera e o microfone. E a gente se encontra aqui de volta às 12h40, tá? E bom vídeo aí. Assista o vídeo que é bem legal. Até já. Então eu estou aqui de volta agora para gravar um pedacinho dessa aula que vocês estão acompanhando, porque no meio da aula, hoje pela manhã, eu acabei não colocando para gravar. Então é até bom porque eu vou explicar com um pouco mais de detalhe agora um pequeno resumo da aula que já aconteceu e também, além disso, além de um pequeno resumo, deixar para você que está assistindo agora os próximos passos, porque é muito importante, tem atividade por fazer, tem vídeos para assistir, para que a gente consiga arrematar esse curso aqui com chave de ouro, tá bom? Então vamos lá. Eu vou aqui para o meu quadro, tá? Aqui vou aumentar aqui um pouco a tela para que a gente possa passar aqui. Deixa eu voltar para cá. Agora sim, às vezes eu perco o controle aqui, mas faz parte do processo. Então é o seguinte, aquele arquivo que eu mandei para vocês, né, na semana passada, ele está atualizado. Então aqui a gente tem, vocês estão vendo aqui, ó, aula a aula, tá? Desde o dia 22 de outubro, que foi quando a gente começou o curso. Então aqui eu tenho a descrição de cada uma das aulas, avaliação econômica de projeto, aula de abertura do curso, como eu já mostrei aqui, inclusive nessa própria aula, logo no começo, tá? Então no final tem os links e a gente tem aqui também esse arquivo, vai ser sempre atualizado agora a cada aula que a gente tenha daqui para o final, só faltam 4 basicamente. Aqui tem, ó, tudo o que aconteceu quando a gente teve aula assíncrona. O vídeo da aula correspondente está aqui. Inclusive, eu já fiz referência a alguns deles na própria aula, nessa aula. Tá? Então, o que você vai fazer? Essa aula aqui agora, como vocês estão acompanhando, análise de risco, análise de sensibilidade e árvore de decisão, essa aula aqui, que vocês estão vendo aqui em cima, né? Aula 12. Tá? E agora sim, um pequeno resumo do que a gente viu aqui. Tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz logo no início da aula, quem acompanhou o vídeo já viu que eu fiz uma passagem, né, uma introdução, fazendo esse breve resumo que eu até repeti aqui agora, para que a gente consolide isso. Né? Depois eu fiz uma motivação relacionada à ciência dos dados, análise de risco, e eu indiquei um livro muito bom que eu recomendo que vocês, de alguma forma, leiam, vejam as críticas na internet, tem muito resumo de livro na internet, eu acredito que vocês podem encontrar também um resumo desse livro, que é o livro Data Science for Business, o link está aqui, eu recomendo muito que vocês leiam, porque tem tudo a ver com dado, a gente está aqui, a gente trabalhou muito nessa disciplina, a parte de ciência dos dados, de dashboards e tudo. Isso é fundamental para análise de decisão hoje. E você vai sim, se quiser investir ainda nessa área, você pode não somente ler esse livro, mas assistir a outros cursos, enfim. É uma das profissões de futuro, como eu já falei aqui, do presente, na verdade, como eu já falei aqui nessa aula. Eu orientei a todos que baixassem as 2 planilhas que a gente trabalhou, então você que veio acompanhando a aula, tá aqui o link, tá, para você baixar esse arquivo. Você agora, eu tenho certeza que você está assistindo essa aula com esse arquivo na mão, tá? E eu fiz uma introdução à análise de risco utilizando a segmentação do livro Engenharia Econômica do Breno, tá? Então, do professor Breno. Então, eu falei um pouco sobre cada um desses riscos aqui, você já acompanhou, você já viu esse vídeo. Então, na sequência, essa parte importante para você que não participou da aula efetivamente, eu dei um tempo na aula para que todos assistissem a alguns vídeos, né, um vídeo específico de árvore de decisão, de um site que eu gostei muito de assistir a aula. Tá? Eu estou indicando aqui não somente o site, como também um link para o download de uma planilha que o professor Rafael usou nessa aula. Tá? Então, você que chegou depois, ou você que se quiser assistir de novo, assista, porque essa aula realmente é muito boa, tá? Se não me engano, o canal é Aprendendo Gestão, então eu recomendo que vocês também deem um apoio lá, comentem o vídeo dele, se inscrevam no canal, curtam os vídeos, porque é um professor que realmente está agregando muito, e vocês vão olhar lá nos comentários dele, tá? É uma dica também do nosso curso aqui. E por fim, tá? Eu orientei outros 2 vídeos também sobre a árvore de decisão, para que vocês assistam até a próxima aula. Tá? Então, até a próxima sexta-feira. Eu espero que vocês assistam mais esse vídeo de árvore de decisão. Tá aqui o link, tá no arquivo com vocês agora.
e também o livro, esse outro exemplo, que é uma pequena aula de árvore de decisão que um dos colegas de vocês, dessa turma aqui de 2016, na verdade um grupo, preparou essa aula. Esse vídeo está no canal do YouTube, vocês vão assistir. O bom desse vídeo é que ele traz uma abordagem diferente, né, que os alunos tiveram na época do curso, que vocês vão juntar, conectar, ligar os pontos com os vídeos que vocês assistiram, com o que eu falei na aula, com o que eles vão falar, para que vocês possam ficar assim com a informação precisa relacionada à árvore de decisão, tá? E na próxima aula a gente vai ter, aí aqui está o planejamento da próxima aula de sexta-feira, tá? Que você não vai perder. Análise de sensibilidade, a gente vai falar sobre diagrama Spider, tá? Gráfico tornado, que tem a ver também com essa parte de análise de risco. Vocês vão construir comigo árvore de decisão, diagrama Spider e gráfico tornado. Eu também separei aqui, se você quiser adiantar, tá? Eu acho que é muito bom. Eu separei alguns vídeos que eu assisti, análise de sensibilidade, sobre gráfico tornado. Aqui tem algumas dicas, alguns blogs também aqui que orientam como fazer o gráfico. E o diagrama aranha aqui também, né? Então você pode entrar aqui nesse site e dar uma olhada, porque basicamente os trabalhos que vocês vão fazer agora para terminar, essa aqui é a parte importante, mais importante da aula. A gente vai trabalhar basicamente em cima dos exercícios que a gente já fez aqui. Tem essa planilha que eu pedi para vocês fazerem o download, que é um problema específico de petróleo, onde a gente já faz uma simulação de Monte Carlo, que também é um método usado para análise de risco, mas eu vou comentar isso nas próximas aulas. E além disso, tem aqueles problemas que estão postos neste board aqui, os problemas que a gente acompanhou durante o curso inteiro, tá? E vocês vão pegar, na verdade, uma parte desses problemas, um deles, eu até coloquei aqui embaixo, os trabalhos para as próximas aulas, né? Na verdade, o trabalho aqui para a conclusão do curso, tá? As próximas aulas, normalmente, para as próximas aulas e para a conclusão do curso, tá? Para que vocês evitem de estar fazendo retrabalho, esse tipo de coisa, vai ser um pouco mais objetivo. Eu simplifiquei bastante os problemas que vocês vão fazer e basicamente vocês vão escolher um dos problemas que a gente já trabalhou e vão construir para os problemas uma árvore de decisão. Tá? Eu coloquei aqui para os problemas listados em 2.1 e 2.2, que está aqui em cima, as planilhas baixadas ou os problemas desse board aqui. E vocês vão construir um diagrama Spider para um dos problemas também. Só que preferencialmente aqui eu tenho uma preferência para que a gente trabalhe em cima das planilhas, especificamente, agregando aquele diagrama de Monte Carlo, aquela simulação de Monte Carlo que já está lá, e que vocês aqui construam um gráfico tornado também. Pode ser para qualquer daqueles problemas, mas pode ser também preferencialmente para esse mesmo problema que a gente já viu. Tá certo? Então, basicamente é isso, tá? Então a gente vai... Assim a gente basicamente encerra a aula de hoje. Eu agradeço a todos que estiveram presentes e aos que não conseguiram vir, vocês estejam juntos comigo na próxima aula, porque a gente vai trabalhar na prática o que a gente já começou a trabalhar hoje aqui. Então eu vou fazer um esforço muito grande para que vocês, durante o tempo da aula, principalmente da próxima aula, vocês consigam construir esses gráficos aqui com a minha participação na aula e de repente você já sai da próxima aula, na próxima sexta-feira, com o trabalho basicamente concluído. Tá? E como eu já falei, acho que talvez até se repita aqui nessa aula por conta dessa intercorrência que teve na não gravação do vídeo, qualquer um de vocês, né, que adiantar o trabalho, que conseguir, olhando esses links, fazer esses trabalhos aqui e entregar, vocês estão, claro, depois da minha correção, depois da minha avaliação, vocês podem ser liberados aí um pouco antes para cuidar das outras disciplinas do curso e para se dedicar aí ao final do curso de uma forma um pouco mais tranquila. Então, eu estou abrindo aqui a oportunidade para quem quiser adiantar, pode adiantar e de repente, quem sabe, na próxima sexta-feira, vocês já saem da aula com tudo construído. Apesar de que, na próxima aula, ainda vai ter teoria, a gente vai trabalhar muito, da reta final agora, muito mesmo, aplicações, trabalhos de conclusão de curso, aplicações práticas de tudo que a gente viu na disciplina. Beleza? Então é isso. Então assim eu concluo essa parte aí do vídeo que eu tinha marcado bobeira e não tinha gravado isso de manhã.
Então, agora, vamos sim, agora a gente vai na sequência aqui, voltar para a aula da manhã, e talvez tenha até uma pequena repetição, mas eu não vou tirar do vídeo, eu vou deixar porque já houve a aula e eu já conversei com os alunos e talvez tenha alguma coisa diferente que eu não falei agora. Beleza? Então, agora sim, vamos voltar para a aula da manhã. Um abraço. Vamos lá. Agora, vamos voltar para a aula da manhã. Vou colocar para gravar, mas agora voltando aqui. Depois eu gravo de novo. Essa parte final. Aí aqui, ó, 2.1. Opa! Quais são as possibilidades de exercício, né? 2.1. O caso do... as planilhas baixadas de exemplo em petróleo. Do exemplo, né? Um exemplo só. Do exemplo em petróleo. Que já tem Monte Carlo. E os problemas postos neste board. Vou colocar aqui o link para o board e vou encerrar a aula com o board. Aqui, ó. Esse aqui. Acho que a gente já viu esse board. Eu tenho aqui para terminar, né? Foi o trabalho final, né, do curso passado. Ó. Tem aqui. Uma empresa pretende explorar um campo com reservas. Então, foi o trabalho igual que vocês fizeram, basicamente. Né? Aí tem aqui, ó, um outro caso relacionado à irrigação, que são os dois casos são da apostila do Valmir. E, por fim, tem esses dois aqui que são bem interessantes também, que um é ligado à questão da concessão da rodovia pedagiada. Já passei essa aula com vocês. Aqui tem um problema, mas esse problema não entra na descrição desse problema. Ele não entra em árvore de decisão, ele não entra em análise de risco, mas o que eu vou querer que vocês façam é aplicar árvore de decisão, análise de sensibilidade, gráfico tornado e o próprio método de Monte Carlo a esses problemas que estão aqui. Tá? Eu vou colocar aqui também, eu acho que você já tem acesso a esse link, a esse board, só para lembrar, vou colocar aqui para vocês também, está no chat e está aqui também nesse arquivo que eu vou liberar para vocês. Cadê ele aqui? Ctrl V, aqui, ok. Então, 2. Aí, basicamente, quem quiser ir adiantando, que eu vou considerar concluído o curso, tá? Quais são as atividades que trabalhos para as próximas aulas? Nós vamos fazer aqui na sala, tá? Quem conseguir terminar antes, tá? Apresenta para a gente o que fez e eu vou liberar, certo? Então, vai ser, basicamente, construir uma árvore de decisão para um dos problemas apresentados. Problemas listados em 2.1 ou 2.2. Pode simplificar também o problema e construir a árvore que vocês agora já sabem fazer, né? Construir, se faltar dado, vocês me pedem, né? Construir um diagrama Spider para um dos problemas. Aqui eu vou colocar assim, preferencialmente 2.1. E construir aqui 3.3 um gráfico tornado, tá? Então, basicamente é isso aqui. Isso é o que a gente vai precisar fazer até o final, tá, pessoal? Como eu já passei um pouquinho aqui do tempo, alguém quer fazer algum comentário, quer tirar alguma dúvida, pessoal, em relação a alguma coisa da aula de hoje que tenha ficado em aberto? Enfim. Tudo certo? Então, valeu.
Valeu, pessoal. Obrigado aí pela participação aí na aula. E na próxima semana, se puderem, já venham com os trabalhos feitos ou encaminhados. Valeu, um abraço e até a próxima sexta. Bom final de semana. E assim a gente encerra a nossa 12ª aula de avaliação econômica de projetos e ficou uma série de atividades aí para a próxima aula, para a gente fazer, para a gente trabalhar, para que a gente possa chegar aí assim na reta final, maximizando aí o nosso resultado. Valeu, um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.